Imagina o seguinte: o Zé está irritado com as moscas em sua casa. Então ele olha para um lado, olha para o outro, pega uma daquelas raquetes elétricas, mata a mosca, né? E sai correndo pela casa, tentando matar as moscas. Mas de repente ele para. E a Maria pergunta: por que, Zé? Por que você parou? Aí ele formula um argumento. Veja o argumento do Zé. É inútil usar mata-moscas. Só conseguiremos matar as moscas mais lentas, porque as mais rápidas conseguirão fugir. Logo, estaremos matando as mais inaptas, ao passo que as mais rápidas sobreviverão. Assim, com o passar do tempo, os genes da rapidez irão ser predominantes. No futuro, com moscas super rápidas, será impossível matá-las. Logo, é inútil usar mata-moscas. Considerando essas proposições e suas representações, por exemplo, é inútil usar mata-moscas representado por P e essas proposições por A, B, C e D, a representação do argumento do Zé é essa. Das premissas A e B e C e D, concluímos P. A questão é a seguinte: como refutar esse argumento? Podemos, por exemplo, mostrar que pelo menos uma das premissas é falsa. Ou seja, efetuar um ataque às premissas. Dizer, por exemplo, que A é falsa. A interpretação da premissa A é falsa. Mas quem é A? É aquela que diz que só conseguiremos matar as moscas mais lentas. Podemos afirmar que isso não necessariamente é verdadeiro, isso é falso. Poderemos matar também moscas rápidas. Dizer que D é falso é dizer que o futuro está muito longe. Ou seja, no futuro, onde está esse futuro? Outra forma de refutar o argumento: mostrar que o argumento não é válido ou forte. Ou mostrar que a conclusão é falsa. Dizemos que essas formas são modos diretos de refutação. E, no caso de mostrar que a conclusão é falsa, é, nesse caso, mostrar que podemos interpretar P como sendo falso. Ou seja, não é inútil usar mata-moscas. Então, o importante aqui é observar esses princípios. Princípios que usamos para refutar um argumento. Mostrar que pelo menos uma premissa é falsa, mostrar que o argumento não é válido ou forte, ou mostrar que a conclusão é falsa. Preste atenção nos modos diretos de refutação. Muitas vezes não conseguimos apontar uma premissa que seja falsa ou duvidosa. Nem sempre isso é fácil. Mas sabemos que há algo de errado com as premissas. A gente sente isso. Além disso, as premissas até podem sustentar a conclusão. E podem até sustentar muito mais que a conclusão. Ou outras coisas bem diferentes da conclusão. É importante pensar sobre essas coisas. Veja um exemplo onde elucidamos tais fatos. Suponha que o Zé, em um ataque de insatisfação com o país, diga o seguinte: os impostos estão altos e há muita criminalidade. Logo, as penas de prisão deveriam ser mais severas. O Zé está nos apresentando um argumento em seu momento de
cólera com o país. Dadas as premissas A e B, ele está concluindo C. Dado os impostos altos e a alta criminalidade, ele está concluindo que as penas deveriam ser mais severas. Vejamos. É claro que nesse contexto, dado o que o Zé está dizendo, temos essa premissa implícita. Eu não gosto de imposto alto. Implicitamente o Zé está nos dizendo isso. E também implicitamente ele está nos dizendo uma implicação, que é essa. Penas severas implicam baixa criminalidade. Então, a implicação implícita pode ser representada assim: C implica não B, C implica não B. Mas, vejamos, se a gente compõe essa implicação com o argumento do Zé, o que temos é o seguinte: de A e B, o Zé está concluindo C. E de C, o Zé está concluindo não B. Bom, qual é o sonho do Zé? Baixa criminalidade. É isso que, a rigor, ele está querendo. É esse o objetivo dele. É essa a conclusão que o Zé pretende nos convencer, de que é importante a baixa criminalidade. Mas podemos refutar tudo isso aqui. Por exemplo, essa implicação. Será que penas severas realmente implicam baixa criminalidade? Olha, sabemos que há países com penas severas que não reduziram a criminalidade. Então, C implica não B é uma implicação falsa. E não é uma implicação forte. Outra coisa, penas severas implicam mais cadeias. Representando mais cadeias por Y, temos a implicação C implica Y. Mais cadeias implicam mais gastos. Representando mais gastos por Z, temos que Y implica Z. Ou seja, se há penas mais severas, concluímos Z, mais gastos. E Z implica aumentar impostos. Esse fato é uma refutação para essa premissa implícita do Zé, que diz que eu não gosto de imposto alto. Então, o que estamos fazendo aqui embaixo é refutar a argumentação apresentada pelo Zé. O exemplo anterior apresenta a refutação do argumento do Zé. Ou seja, são apresentadas algumas implicações e tais implicações refutam partes do argumento do Zé. Preste atenção. Esse processo de refutação nos leva a algo muito importante em lógica. Preste atenção, algo muito importante em lógica, que é denominado redução ao absurdo. Isso é importante, redução ao absurdo. Veja o que significa tal fato. Redução ao absurdo. Reduzir ao absurdo é mostrar que pelo menos uma das várias afirmações é falsa ou duvidosa. Ou que, tomadas em conjunto, tais afirmações são inaceitáveis. Ou que delas é possível derivar uma conclusão falsa ou inaceitável. De maneira esquemática, considere um argumento assim: A e B e C e D implica E. Reduzir o absurdo corresponde ao seguinte: dizer que pelo menos uma das premissas é falsa ou duvidosa. Ou que, tomadas em conjunto, são inaceitáveis. Não podemos ter que todas ao mesmo tempo sejam verdadeiras. Ou seja, se B, por exemplo, é verdadeira, então C é falsa. Além disso, que é possível derivar algo falso ou inaceitável dessas premissas, algo nesses moldes.
de A, B, C e D, deduzimos o falso, algo inaceitável. Mas temos observações a respeito desses fatos. A primeira delas, temos de ter certeza de que o argumento que usamos para chegar à conclusão falsa ou absurda é realmente forte ou válido e que não usa outras afirmações duvidosas. O que estamos querendo dizer aqui é que essa implicação deve ser uma implicação que define um argumento forte. Porque essa implicação é também um argumento. Portanto, nessas condições, só então há boas razões para pensar que há um problema com a coleção original de afirmações. E para terminar, veja uma maneira de fazer reduções ao absurdo, como indicamos a seguir. Considere um argumento original, como aquele apresentado pelo Zé, que nos tenta convencer que é inútil usar mata-moscas. E naquele caso, Zé parte dessas premissas, que ele mata as moscas lentas e que com o tempo predominarão as rápidas e assim por diante. Uma maneira de refutar esse argumento é construir um outro argumento por analogia, ou seja, um argumento que, por exemplo, troca mosca por bactérias, formiga, e, considerando as mesmas premissas análogas a essas, só que considerando, por exemplo, formigas ou bactérias, vamos concluir algo falso. Ou seja, temos premissas semelhantes. E então, por analogia, o argumento original é mau, porque o seu análogo nos leva a algo decididamente falso. É muito interessante pensar nessas coisas, né? Redução ao absurdo, que é uma forma, digamos, até um pouco indireta de mostrar que um argumento não é bom, como esse último esquema que nós apresentamos. Redução ao absurdo. Esse é um conceito importante em lógica. Reduzir o absurdo é uma maneira, digamos, definitiva de refutar algo. Por quê? Olha, é claro que no dia a dia o absurdo é algo não desejável. E, dado um argumento, se a partir dele, usando raciocínios, digamos, lícitos, chegamos a um absurdo, esse argumento apresentado certamente não é um bom argumento, é um mau argumento.